Olá a todos, todas, Marco Antônio aqui novamente. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma estrutura de diretórios, vamos baixar alguns dados do IBGE, manipular a tabela de atributos e exportar parte de uma seleção, né? Exportar uma seleção que a gente fizer e depois confeccionar um mapa. Tá? Vai ser um mapa um pouco mais complexo que o mapa que a gente fez das divisões políticas dos estados. Então, aí um pouquinho mais de atenção. Vamos começar criando a nossa estrutura de diretórios. Para criar nossa estrutura de diretórios, a gente vai abrir o nosso explorador de arquivos. Então, apertar a teclinha do Windows e a letrinha E. Ele vai abrir para você essa janelinha aqui, né? Essa janelinha aberta, você vai procurar este computador no canto direito. Vai ir no disco local. E como a gente já está habituado, nós vamos criar o nosso diretório principal dentro dessa raiz, né, dentro do disco local. Clico aqui em nova pasta, cliquei em nova pasta, ele cria uma pasta para mim aqui, só preciso escrever por cima, não preciso apagar, é só digitar. O padrão que nós vamos adotar são as iniciais maiúsculas do nome, então no meu caso Marco Antônio Vieira Moraes, MAVM, underline, mapa 2, tá? O nosso segundo mapa. Então a gente vai adotar como nome para o nosso projeto esse aí. Criei, dei Enter. Vou entrar dentro dessa pasta, um novo Enter. E vou criar minha estrutura de arquivo, minha estrutura de diretórios. Nova pasta. Para essa daqui eu vou dar o nome para ela de vetoriais. Vetoriais. É onde eu vou salvar os dados que eu vou baixar do IBGE. Vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de processados. Pasta criada. E vou criar uma outra pasta que eu vou chamar ela de mapas. O que eu vou colocar dentro de cada uma dessas pastas? Dentro da pasta vetoriais, vou colocar os arquivos que eu baixar do IBGE. Dentro da pasta processados, aqueles dados que eu processar, né? Aqui eu já tenho certeza que eu vou criar um, que é a hora que eu exportar uma micro-região do estado do Mato Grosso para dentro dessa pasta. E aqui dentro da pasta mapas é onde eu vou guardar os meus mapas que eu exportar. Depois que for lá no meu compositor de mapas, criei, na hora que eu exportar, eu vou salvar aqui dentro. Feito isso, estrutura criada, né? Então, eu vou lá agora no site do IBGE, vou abrir o Chrome. Abrindo o Chrome aqui, eu vou pesquisar aqui, IBGE Malha Municipal. Se você já souber o link direto, você pode ir pelo link direto. Se não, faz esse caminho que eu estou demonstrando, tá? Dentro de Malha Municipal, agora eu vou procurar pelo meu estado. Então eu vou baixar aqui, com scroll, até achar Mato Grosso. Achei Mato Grosso, o que me interessa são esses dados aqui, porque eu quero fazer para o Mato Grosso. Vou baixar o shape de municípios, basta eu clicar, ele baixa, já baixou municípios, e quero micro-regiões. Também basta eu clicar, ele vai baixar. Terminou de baixar, posso fechar, não vou utilizar mais a internet. Vou lá na minha pasta que eu tinha criado agora, né? Vou lá na pasta de downloads. Na pasta de downloads eu tenho as duas pastas baixadas aqui, só que são duas pastas compactadas. Se você olhar, ela tem um desenho de um zíperzinho. Dependendo do programa que você estiver usando para descompactar seu arquivo, vai ser de uma forma ou de outra. Mas nós vamos descompactar aqui. Eu vou selecionar as duas pastas. Cliquei na primeira, cliquei na segunda. E agora cliquei com o botão direito. E posso vir aqui em extrair, se você estiver usando 7-zip, e vai vir para cá, extract to, tá? Agora, se você não estiver fazendo isso, você vai poder fazer com o software que você tiver. O próprio Windows tem uma forma de extrair, tá? Então, se você clicar aqui em extrair tudo, ele vai te falar como que ele vai extrair, tá? Eu vou utilizar o software que eu já tenho costume, que é o 7-zip. Clico aqui em 7-zip, extrair e clico aqui. Está extraída as pastas. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos levar elas lá para dentro da nossa estrutura de diretórios que a gente criou. Então vou selecionar aqui os dois arquivos. Selecionei. Vou recortar. Vou abrir aqui este computador. Disco local C. E vou até a pasta que eu criei. MAVM, underline mapa 2. E vou salvar aqui dentro de
vetoriais. Cliquei com o botão direito, colei. Tá? Por enquanto é isso. Agora vamos para a nossa próxima parte. Agora com a estrutura com as pastas coladas aqui, copiadas aqui para dentro, eu vou abrir o meu QGIS. Na hora que você abrir seu QGIS, você vai criar um projeto novo. Regrinha de sempre, tá? Então vamos criar o projeto e salvar, configurando, né? Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui em novo. Eu tenho essa parte aqui aberta, vou clicar em descartar, só para abrir um novo. Tudo aberto. Agora vamos configurar o projeto. O EPSG, olha aqui no cantinho, tá o 4674. Já é o PSG que eu quero, né? Que é o Sirgas 2000. Eu sei que esses dados do IBGE, eles estão no Sirgas 2000. Então, mas se não tivesse, eu ia clicar aqui. Ele abre essa janelinha. Você clica aqui dentro do filtro, digita Sirgas 2000 e aqui nessa parte de baixo você vai localizar, né? Geralmente vai estar aqui em cima, ó, Sirgas 2000, EPSG 4674. Clicou, aplica, OK. Tá? Então já está criado. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer aqueles dois shapes para dentro do meu QGIS. Existem várias formas de fazer isso. A forma que eu acho mais simples é: pega aqui, minimiza um pouquinho essa janela, diminui o tamanho dela, né? Vamos fazer aqui só para a gente conseguir ver o que tem aqui dentro. Então aqui, ó, vou pegar aqui, ó, municípios. Clique duplo, abrir a pasta municípios. Me interessa esse arquivo aqui, ó, mt_municípios_ 2022 shape. E vou trazer ele aqui para dentro. Trouxe aqui para dentro, posso observar aí, ó, já trouxe para mim as divisões políticas dos municípios. Agora vou subir um nível, cliquei em vetoriais, vou abrir aqui micro-regiões, vou puxar novamente agora, ó, o micro-regiões para cá. Virou esse maisinho, é só soltar. Soltou, ele está aqui dentro. Então agora eu já tenho, ó, os meus dois shapes de interesse. Posso, por enquanto, fechar essa janela, não me interessa mais. Mas observe o interessante aqui. As micro-regiões, elas são compostas por municípios. Então, se eu desligar, ó, micro-regiões, vejam que eu tenho municípios compondo essas micro-regiões. Agora vamos explorar um pouquinho a tabela de atributos, né? Até agora a gente não tinha mexido com tabela de atributos. Se eu clicar com o botão direito, em cima aqui, ó, do shape, eu tenho que estar com ele selecionado, botão direito, e vim aqui, ó, abrir tabela de atributos, ele me abre essa tabela. E veja o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, aparecendo uma tabelinha do Excel, tá? Uma coluna para o código dos municípios. Esse código aqui, ó, é um código único, tá? Então, cada município do Brasil tem um código único. A gente não vai estudar em detalhes esse código, mas eu posso adiantar para vocês, por exemplo, que esses 5 aqui, ó, ele se refere à região, né? Região Centro-Oeste. O número 1 ali se refere ao estado do Mato Grosso. E esse 102, no caso aqui, o município de Acorizal. Então, esse número 5.100.102 é o código do município de Acorizal. Então, com esse código eu consigo localizar. Tem uma outra coluna aqui que traz o nome do município. O nome dessa coluna é NM_MUN. E eu tenho outra coluna que traz sigla. Sigla vai ser a mesma para todo mundo, né? Porque eu só tenho municípios do Mato Grosso. A outra coluna que eu tenho é área _KM2. Isso aqui significa o quê? Que é a área do município em quilômetros quadrados. Ah, como que eu sei disso? Porque eu li a documentação, porque eu sei que é isso. Tá? Então sempre é importante você saber do que se trata esse dado. Então tá. Vamos agora ver a tabela de atributos. Vou fechar essa tabela, cliquei aqui no xizinho, vou abrir a tabela de atributos de micro-regiões. Botão direito, tabela de atributos. Aqui eu tenho, ó, novos códigos. Ó, 51, então tudo falando do Mato Grosso. 01 está falando o quê? De uma micro-região de Aripuanã. E aqui é a mesma coisa dos outros, tá? Essa aqui é a área em quilômetros quadrados da região. Observe que nós temos o quê? Nós temos 22 micro-regiões, tá? E os nomes delas, às vezes é o nome de um município, provavelmente o município mais importante daquela micro-região, ou pode ser que não tenha o nome de um município. Por exemplo, aqui, ó, Alto Telespires, Parecis,
ou então ainda Norte Araguaia, Médio Araguaia, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, Alto Paraguai, né, que nem sempre vai ser o nome do município. Tá? O que vai interessar para a gente aqui nesse primeiro momento é o Médio Araguaia, que é onde está o município de Barra do Garças. Tá? Fechando aqui, antes de fechar, né, se a gente observar as duas tabelas, vou abrir aqui a tabela de municípios, deixa eu ver se eu consigo ficar com as duas tabelas abertas. Vamos ver se ela aceita. Aceita, ficar com as duas tabelas abertas. O que eu tenho aqui? Ó? Num eu tenho o código do município, na outra eu tenho o código da microrregião. Num eu tenho o nome do município, no outro eu tenho o nome da microrregião. Num eu tenho a sigla, na outra eu tenho a sigla da unidade da federação. Só que isso pra gente não faz a menor diferença, é tudo do Mato Grosso. Num eu tenho a área do município, no outro eu tenho a área da microrregião. Observe que a gente não tem nenhum campo em comum. Como que eu poderia fazer para juntar essas duas tabelas de atributos? Tá? A forma que eu tenho de fazer isso é aproveitando a geometria. Né? Então, voltando aqui para o nosso QGIS, vou tirar as cores daqui só para a gente poder conseguir observar o que tem por baixo. Então, botão direito, propriedades, vamos colocar uma transparência aqui nesse preenchimento. Ó, tirei aqui, preenchimento simples, então bora lá, transparente. Vou colocar uma cor no traço, vou colocar uma cor vermelha para a gente conseguir diferenciar bem. Tá? Então, ok, aplicar, ok. Tá? Só para a gente ver, ó, o que está compondo os municípios. Essa cor aqui de baixo também está muito ruim. Eu vou tirar ela para a gente conseguir ver melhor. Fazer da mesma forma, só que não vou mexer na cor do traço. Vou só colocar o preenchimento simples e colocar a cor transparente também. E apliquei, ok. Tá? Então aqui eu consigo ver, ó, essas linhas vermelhas aqui, esses contornos, são das minhas micro-regiões. Só que toda micro-região aqui, ó, é composta por vários municípios diferentes. Mas quais são esses municípios? Tá? Dentro das minhas micro-regiões eu não consigo definir isso. E se eu olhar dentro da minha tabela de atributos de municípios, eu não consigo saber a que micro-região ele pertence. Mas há uma característica comum para essas duas geometrias. Tá? A geometria da micro-região e a geometria dos municípios, elas compartilham desse espaço geográfico. E é isso que eu vou usar para mesclar essas tabelas de atributos. Eu vou gerar uma nova fisionomia a partir dessa mescla, porque eu vou utilizar isso para identificar a minha micro-região. Então vamos lá, vamos ver como que a gente pode fazer isso. A forma mais simples que eu encontrei de a gente fazer isso, e evidentemente existem outras formas, é você está aqui com municípios selecionados, clique em vetor, geoprocessamento e vem aqui nessa ferramenta de intersecção. Igual aquela ideia de conjuntos, tá? A gente vai procurar o que tem de comum. A intersecção é o que é de comum. E é isso que a gente vai aproveitar da geometria. Clique em intersecção, ele abre para mim essa janelinha para processar. Ele já me traz aqui, ó, a camada de entrada é quem? É os municípios. E a camada de sobreposição? Aqui está municípios, eu vou trocar. Eu tenho só duas camadas, micro-regiões ou municípios. Então, minha camada de sobreposição é micro-regiões. Tá? Aqui, o que eu vou fazer? Vou clicar nesses três pontinhos. Desculpa, vamos lá, de novo. Geoprocessamento, intersecção, municípios selecionado, micro-regiões selecionadas. Vou clicar aqui nesses três pontinhos, tá, para poder selecionar quais são os parâmetros, as variáveis que eu quero carregar da minha camada de entrada. Tá? Se eu não fizer nada, ele vai carregar todas. Mas eu já quero excluir essa sigla aqui, eu não quero essa sigla. Então vou selecionar nome do município, código do município e área. É isso que eu quero fazer. Então sigla eu quero deixar de fora. Agora, ó, campos de sobreposição, tá? Ou seja, daquela camada micro-regiões. O que eu quero carregar? Vou clicar aqui nos três pontinhos novamente e vou carregar código da micro-região, nome da micro-região, área da micro-região. E vou dar OK. Só que a gente tem um problema. A gente tem área underline KM2 duas vezes. Tá? E eu não quero que me gere confusão. Então eu vou usar esse parâmetro avançado aqui. Se o seu estiver fechado, basta você clicar nele que ele abre. E vou dar um parâmetro para ele. Eu vou dar um parâmetro chamado MR, underline, tá? De micro-região. Então todos os campos que forem utilizados da camada de sobreposição vão vir com esse MR underline na frente. Lá, na hora que a gente terminar de fazer o processamento, a gente vai abrir a tabela de atributos e vai entender isso. Criar
uma interseção aqui, ó, ele pede para você dar qualquer camada. Eu não vou criar porque eu fiz alguns testes antes e na hora que eu mando salvar em arquivo, ele desconfigura o encode das palavras. Então a gente vai criar ele na camada temporária e depois nós já vamos salvá-lo numa camada definitiva dentro do disco. Tá? Então feito isso, só clicar em executar. A gente espera um pouquinho, ele processa, é um processo relativamente rápido, até porque a gente tem somente 2 camadas com poucos atributos ali dentro. Ele já terminou. Vou fechar aqui, ó, veja que ele surgiu a intersecção. Vou fechar aqui e parece que aparentemente não aconteceu nada. Vou desligar essas 2 camadas e vejam, tá aqui, ó, parecendo que era só o dos municípios, né? Então, ó, se eu vier aqui, ó, e fechar dos municípios, ó, parece que não aconteceu nada, parece que só coloriu por dentro de novo. Mas não é bem isso, ó. Vou clicar aqui com o botão direito, intersecção, vou vir em propriedades. Não é em propriedades, gente. Propriedade a gente vai depois. É botão direito, tabela de atributos, abrir tabela de atributos. Agora eu tenho sim todas aquelas colunas que eu pedi, ó, código do município, nome do município, a área do município. Agora, ó, aqui, aquele MR underline que a gente criou, ó. Então aqui, ó, MR microrregião. Então, ó, código da microrregião, nome da microrregião, MR área quilômetros quadrados da microrregião. Então observe que aqui agora eu consigo identificar quais são de todos. Claro que para essas 2 colunas, isso não ia fazer a menor diferença, porque já tem o micro aqui. Mas para a área, o nome ia ser exatamente igual. Né? Evidente que na hora que eu olhasse o tamanho da área, aqui o tamanho da área, que eu ia saber qual que era da microrregião, qual que não era da microrregião. Né? Então a maior sempre ia ser da microrregião. Mas isso aqui, mais à frente, em outros dados que eu estiver manipulando, não pode ser tão evidente assim. Tá? E depois a gente pode editar esses nomes também. Então a gente fez isso. E agora o que a gente quer fazer? A gente quer selecionar os municípios que pertencem à microrregião do Médio Araguaia. Eu não sei quais são. Né? Na verdade eu sei. Né? Estou falando aqui só para servir de exemplo didático. Como que eu posso fazer isso? Eu venho aqui nesse Ezinho de expressão, clico no Ezinho, vou abrir, ó, campos e valores, cliquei na setinha. Agora eu vou colocar aqui, ó, nome da microrregião, ó, MR underline NM micro. Dei um clique duplo, ele trouxe o nome para cá. Vou clicar no igual. Agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar os valores únicos dessa coluna. Ó, ele me trouxe os valores únicos dessa coluna. Cliquei aqui em único e vou pegar para mim quem é aqui? O Médio Araguaia, que é esse cara aqui. Dou um clique duplo nele, ele já trouxe para cá. Feito isso, vou pedir para ele selecionar as feições nesse botãozinho aqui, selecionar feições. Pronto. Feita a seleção, já vi até que apareceu aqui 2 municípios e vou fechar ela. Só que será que existem mais municípios além desses 2? Tem, ó, Cocalinho também faz parte. Eu sei que são só os 3, mas se não soubesse, se eu quisesse visualizar somente os que foram selecionados aqui, eu venho aqui nesse botão aqui embaixo, mostrar todas as feições, clico nele, ele vai abrir esse menu e eu vou selecionar, mostrar feições selecionadas. Olha, agora ele mostrou para mim as feições selecionadas. Né? Qual foi o critério de busca e seleção? O nome da microrregião. E foi isso que ele selecionou para mim. Tá tudo selecionado? Vou fechar aqui e vamos conferir como é que está visualizado. Olha aqui, ele selecionou para mim, ó, esses 3 municípios. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou exportar esses 3 municípios. Como que eu exporto? Botão direito. Posso vir aqui em exportar. Guardar elementos selecionados como? E é isso que eu vou fazer. Guardar objetos selecionados. Guardar elementos selecionados como? Ele já vai vir aqui para mim, ó, no formato shape. Caso o seu aí, formato não esteja shape, esteja GeoPackage, o que você vai fazer? Selecionar shapefile. Se tiver outro formato, você vai selecionar shapefile. Agora vamos dar um nome. Onde é que a gente vai salvar esse arquivo? Nós vamos salvar esse arquivo, ó, lá dentro da nossa pastinha do projeto, dentro de processados, e vou chamar ele aqui de quem? Micro, Médio, Araguaia. E vou salvar. Salvei. Cliquei ali. Ele já vem perguntando aqui o EPSG se está certo, se o UTF, a codificação está certa, é isso tudo mesmo, não vou mexer em nada. Dou OK. Ele vai salvar e já vai abrir aqui para mim. Tá?
E essa intersecção que eu falei que a gente poderia salvar ele mais tarde, ó. Ele tem esse desenho aqui, ó, de um chip, né, mostrando que ele está somente em memória. Se você der um clique duplo, ele vai abrir essa janela para você poder configurar. Ou então você pode vir aqui, ó, botão direito e tornar permanente. Na hora que você clicar aqui, ó, botão direito e vir nesse menu, procurar tornar permanente, ele vai abrir aqui para você, salvar essa camada. Você vai escolher onde você vai salvar essa camada. Eu vou salvar dentro da pasta processados. Vou chamar essa camada aqui de MT Mun Micro. Né? Por quê? Porque eu tenho os municípios e micro-regiões. E vou clicar em salvar. Já está no formato shapefile, já está com codificação TF8, é só dar OK. Pronto, ela foi tornada permanente. Acontece essas coisinhas aqui, tá? Ó, ele faz uma seleção aleatória, não entendi o motivo, mas a gente não se preocupa com isso. Ó, a gente pode simplesmente clicar aqui e pronto, desselecionou todo mundo. Esse botãozinho aqui é o que desfaz a seleção. Esse aqui é para a gente começar a selecionar. Feito isso, ó, eu já consegui mesclar minha tabela de atributos utilizando a característica geográfica, né? Já consegui exportar e localizar e exportar os municípios que compõem a minha micro-região do Médio Araguaia, que são esses municípios. E agora eu vou partir para a confecção do mapa, tá? Antes disso, eu vou só fazer aquela limpeza básica daqui. O que eu quero fazer? Essa intersecção eu não vou usar ele mais. Eu salvei, deixei ele guardado, então vou, ó, clicar com o botão direito e remover camada. Removi a camada, sem preocupação, ela está guardadinha lá no meu projeto. E agora que eu tenho todos os dados que eu vou precisar para poder fazer o meu mapinha, tá bom? Vamos lá então agora entrar na etapa da confecção do mapa. Vou fechar aqui também. Bom, antes da gente partir para a confecção do nosso mapa propriamente dito, duas coisas importantes. Primeiro, salve. Né? Eu ainda não havia salvado aqui, então vou, ó, disco C, vem aqui no nosso projeto, MAV Mapa 2, vou colocar o mesmo nome da minha pasta. Tá? Então, letras maiúsculas, MAVM, underline, mapa 2. Tá? Ele vai fazer um arquivinho para mim, ó, .qgz, salvei. Por que eu faço isso? Né? Por que a gente está fazendo desse jeito? Porque na hora que eu quiser mandar essa estrutura toda aqui para uma outra pessoa, né, eu vou compactá-lo, tá? Vou conseguir compactar e mando para essa pessoa. Essa pessoa ela consegue pegar e abrir esse arquivo, e esse arquivo aqui, ó, ele mapeou tudo que tem lá dentro desse meu projeto relacionado a essas pastas. Então ele vai ficar com o caminho certinho guardado. O caminho relativo delas aqui vai permanecer intacto, não vou precisar configurar mais nada. Diferente se eu tivesse essa pasta dentro, por exemplo, de mapas. Ela só ia lembrar o que tem de mapas para lá, não ia lembrar o que tem aqui, processados, vetoriais. Então por isso que eu sempre salvo ela aqui. Tá? E aí a questão de prática, de padrão, de repente dentro da sua empresa ou dentro da empresa que você estiver trabalhando, vai ser um pouco diferente. Tá? Mas é uma boa prática, uma prática interessante você colocar dentro do seu diretório o mesmo nome do mapa. Quando a gente aprender outras estruturas de dados, isso pode mudar um pouquinho. Né? Na hora que a gente está falando, por exemplo, do GeoPQ, a gente vai ver que isso pode mudar um pouquinho. Tá? Mas por enquanto é importante salvar, e lembre de salvar dessa estrutura aqui que eu falei para vocês. E antes, outra coisa importante, antes da gente partir para a confecção do mapa, tá? A gente tem aqui esses 3 shapes. O que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ter como resultado final. Como resultado final, eu espero que vocês produzam um mapa semelhante a esse aqui. Tá? Lembrando que isso aqui agora é um trabalho mais artístico, então você é livre, é completamente autorizado a utilizar a sua criatividade, então da melhor forma que você achar. Tá? Mas tem que ter o quê? Tem que ter um mapa aqui, ó, que vai dar as micro-regiões, um destaque levando dessa micro-região para destacar os municípios. Pode até não ter ficado muito legal por causa da paleta de cores, né? São muitas cores semelhantes. A gente pode aprender alguns recursos mais à frente, por exemplo, em vez de usar cores, colocar números ou fazer algum outro tipo de tratamento. Mas inicialmente, para a gente poder treinar o uso do QGIS, né, com esses dados, a gente vai fazer algo parecido com isso. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter essa região do mapa, propriamente dito. Não pode faltar as coordenadas.
tá? Não pode faltar as coordenadas, nem a grade e os traços, e também não pode faltar as informações do sistema de referência geográfica que você está utilizando, o nome do responsável técnico, e aí lembrando aqui, o responsável técnico é vocês, não sou eu não, tá? São vocês que estão elaborando o mapa. A fonte de dados, no nosso caso aqui a gente está usando o IBGE 2022, a setinha do norte, não pode faltar a setinha do norte, tá? E não adianta colocar só a rosa dos ventos sem a indicação dos pontos cardeais, tá? Tem que ter. A escala, observe que nesse exemplo, ó, eu deixei tudo do lado de fora. Embora tudo pudesse aqui, ó, esse aqui pudesse tudo estar aqui dentro. Mas foi só uma opção para mostrar para vocês possibilidades diferentes. E a legenda? A legenda traz aqui para mim os municípios, ó. Eu sei que esse azulzinho é Araguaiana, tá aqui. Eu sei que esse marronzinho é Barra do Garças, tá aqui. Eu sei que esse rosinha é Cocalinho, tá aqui. Tá? E aqui eu posso observar agora as regiões. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, a região roxa, que é a que a gente está trabalhando, ó, é Médio Araguaia. Então ela tá aqui, ó, Médio Araguaia. E aí eu poderia localizar qualquer outra micro-região. Então nós vamos chegar no mapa dessa forma aqui. Tá? Vamos lá então fechar aqui. Esse item aqui, municípios, eu não vou precisar dele também. Então vou remover ele daqui. Então removi a camada. Tá? Por que eu não vou precisar? Ó, como é que está o nosso mapinha lá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem como é que foi que ele ficou. Então aqui, ó, só para vocês lembrarem, ó. Eu tenho aqui, ó, micro-regiões e aí eu tenho municípios, tá? Então eu preciso do município só da micro-região do meu interesse, que foi aquela que eu exportei, tá? Então vamos lá. Primeiro passo de tudo, vamos fazer vou desligar aqui, ó. Vamos colocar cada um aqui, ó, em uma determinada cor diferente, tá? Poderia fazer esse manual? Poderia fazer esse manual, mas tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Então vou selecionar aqui em micro-regiões, clicar com o botão direito, propriedades, cliquei em propriedades, ele vai abrir essa janelinha de preenchimento, que a gente já mexeu antes. Vou continuar mexendo em simbologia, só que agora aqui, ó, onde está símbolo simples, eu vou trocar ele. Eu vou pegar categorizado. Selecionei categorizado, ele vai perguntar para mim aqui agora outras características. Ele pergunta para mim assim, qual o valor que você quer mexer? Se eu clicar nessa setinha, ele vai me dar uma série de opções. Ah, você quer o código da microrregião, o nome da microrregião, a sigla da UF, a área? Não, eu quero o nome da microrregião. Selecionado aqui o nome da micro, ele pede para mim assim, tá, e qual que é o símbolo que você vai usar? Né? Eu vou clicar nele aqui e vou selecionar, opa, tem que clicar nele, né? Clicar nele, vou pegar aqui, ó, preenchimento simples, cor do traço, eu vou colocar ele transparente. Cadê? Cor do traço, transparente. Por que eu quero colocar transparente? Porque eu vou dar cor não para o símbolo, eu vou dar cor para a área. Tá? Então, ó, deixei transparente. Gradientes de cores, primeiramente eu vou deixar no sistema aleatório. Depois a gente vai ver outros modelos que a gente pode utilizar. E vou clicar aqui, ó, em classificar. Ele classificou, ó, ele trouxe todos os valores para mim. Alta Floresta, Alto Araguaia, todos os nomes das micro-regiões. Lembra que a gente tinha 22, né? Eu vou excluir essa última aqui, porque ele fala todos os outros valores. Ou seja, aquilo que não caiu aqui dentro vai ser isso aqui. Só que eu não tenho, então eu vou excluir só esse item. Clicando aonde? Nesse menuzinho aqui. Excluído, vou clicar em aplicar e OK. Observe aqui, ó, que ele separou o município por cores. Lembra aquela linha que eu deixei transparente? É isso aqui, ó. Ele ficou sem linha separando. Deu somente as cores. Vamos voltar lá agora. Botão direito. Propriedades. Vamos mexer nessa simbologia novamente. Vou excluir tudo, tá? O que eu quero fazer aqui agora? Ó? Vou vir aqui, ó, no símbolo. Vou clicar no símbolo. Preenchimento simples. Ah, não. Agora eu não quero traço transparente. Eu quero colocar uma cor nesse traço. Que cor que eu quero colocar nesse traço? Eu quero colocar a cor preta. Cliquei aqui. Posso colocar ela mais fina ou mais grossa. Tá? Vou colocar ela aqui com 1,5. 1,5. Olha, 0,15. Vou dar OK. E agora aqui, ó, no Random Colors, eu tenho outras opções.
Se eu clicar nele aqui, ó, ele vai me dar todas essas possibilidades de gradiente. E se nenhuma dessas me interessar, eu posso vir aqui, ó, em criar novo gradiente de cor. Na hora que eu clico em novo gradiente de cor, ele abre essa janelinha para mim e fala assim, que tipo de gradiente de cor você quer fazer? Pré-definições, aleatório, catálogo CPT City, catálogo de cores Braille. Aí você pode escolher o que você quer fazer. Tá? Se a gente, vamos conhecer um pouquinho aqui. Ó. Vou clicar aqui no CPT City. Vou dar OK. Ele vai abrir para mim uma nova janela com um catálogo de cores. Olha, ele fala para mim, ó, tem todas essas cores aqui. Ó. Você pode escolher qualquer uma desses catálogos para usar. Mais lá na frente a gente vai usar, por exemplo, esse aqui de topografia. A gente vai usar esses aqui, ó, que são para dados de altura. Ah, não, mas eu não quero esse, eu quero para batimetria. Ó, então aqui é a profundidade, né? Veja que ele já te dá uma escala de cor em cinza. Ah, não quero nenhum desses, eu quero em escalas de cinza. Então aqui, ó, você vai poder utilizar escalas de cinza. E por aí vai. Existem aqui, pronto, uma infinidade de cores para vocês, tá? Então vamos cancelar aqui, a gente não quer usar nenhum desses. Se eu clicar aqui em gradiente de cor, se eu clicar aqui novamente, vamos lá, que a gente vai querer clicar aqui, ó, no cantinho, quero escolher outro tipo, né? Então vou criar novo gradiente. A gente já experimentou o CPT City, vamos pegar aqui, ó, pré-definições de cores. Cliquei em pré-definições de cores, dei OK. Aqui eu vou cadastrar, ó, cor por cor. Então eu vou clicando aqui em mais e vou falando quais as cores que eu vou utilizar. É uma pré-definição minha, sou eu que vou utilizar isso aqui, essa paleta. Então eu posso ter quantas cores eu quiser. Tá? Vamos cancelar também. Vamos ver outro aqui. Criar novo gradiente de cor. A gente vai vir aqui, clicou. A gente já experimentou pré-definições, CPT City. Vamos ver aqui, ó, o cores Braille. Na hora que eu clicar aqui, OK, ele vai trazer isso aqui para mim. Ó. Ah, tá, você quer fazer quantos níveis? Você quer 5 cores? Lembra que a gente tinha 22? Ó, ele só dá 11. Né? O máximo que ele aceita aqui é 11. Então não tenho como usar muito. Mas observe aqui que ele me dá uma escala que vai variar do vermelho até o roxo. Ou eu posso trocar aqui também. Ó. Eu posso ter uma escala que vai do mais clarinho até o verde mais escuro. Ah, não quero esse, eu quero do laranjado. Ele também cria essas paletas definidas para mim. Então vamos voltar aqui agora. Criar novo gradiente de cor. O que a gente já viu? A gente já viu pré-definições. A gente já viu o CPT, os cores Braille, e agora vamos para o aleatório, que é o que nos faltou. Clique em OK, ele me dá aqui, ó, os parâmetros de cores que eu vou poder utilizar e quantas classes eu tenho. Eu tenho 22 classes, então eu vou colocar aqui, ó, 22. Ele já me deu aqui um modelo do que vai acontecer. Né? Se eu vier mexendo aqui nesses parâmetros, vocês vão observar que eles vão mudando. Tá? Então eles podem ficar diferentes de acordo com a minha necessidade. Tá? Aí aqui você vai ter que procurar e encontrar o que é melhor para o seu trabalho. Tá? Mas vamos deixar ele aqui no mais básico que estava antes. Vamos usar esse aqui mesmo. Né? Vou colocar tudo aqui no 100. Deixa assim mesmo. Vou dar OK. Observe que aqui ele tem as 22 cores. Vou mandar classificar. Ele classificou para mim usando essa paleta de cores. Observe que a última cor aqui, ó, ficou idêntica. Por quê? Porque eu tenho só 22 cores. Então essa última foi repetida. Vou clicar nele aqui, clicar no botãozinho menos e apaguei. Aplicar e OK. Então, observe aqui que ele ficou com as cores todas, cada micro-região com uma cor diferente. Tem um tracinho preto bem suave aqui delimitando. E era isso que eu queria. Tá? Agora vou desligar esse aqui, vou abrir o micro-região Média Araguaia. Vou dar um zoom para ele, botão direito, zoom to layer, ele trouxe aqui para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, eu quero dar cores diferentes para cada uma dessas regiões. Então vou clicar aqui, ó, botão direito, propriedades, vou ir em simbologia. Agora eu não quero símbolo simples mais, eu quero o quê? Categorizado. Vou pedir para ele fazer por nome do município. Vou deixar cores aleatórias, só que aqui eu vou trocar porque eu também quero aquela linhazinha preta. Selecionei aqui, ó, a cor da linha preta. Vou deixar no aleatório. Vou mandar classificar. Classificou cada uma das minhas cores. Vou excluir essa última linha, que não me interessa. Vou dar aplicar e OK. Então pronto, ó. Aqui então agora, ó, eu tenho todos os meus municípios, cada um com uma corzinha. Se eu desligar ele aqui, ó, vou dar um zoom para o layer aqui. Tenho cada uma das minhas micro-regiões com uma corzinha também. Vamos agora passar, propriamente dito, para a confecção do mapa.
Faltou uma coisa, o que que é? Salvar. Então, salve o seu trabalho. Bom, agora vamos lá para a confecção do nosso mapa, então. Vou procurar aqui a minha ferramenta do compositor de mapas, aqui, ó, que é essa ferramentinha aqui, ó, que tem um esquadro e um papel em branco, tá? Se eu colocar um cursor em cima dele, ele aparece aqui, ó, novo compositor de impressão. Clico nele, ele vai abrir aqui para mim, para eu dar um título para esse meu novo mapa. Então vou colocar aqui Médio Araguaia. É o nome que eu quero dar para ele. Cliquei em OK, ele vai abrir meu compositor. Da mesma forma que foi feito na outra vez, tá? A gente vai ter que escolher então aqui cada uma das coisas que a gente vai colocar. Eu vou iniciar adicionando o mapa, tá? Então vou clicar aqui, vou pegar na parte esquerda aqui, vou arrastar até um certo tamanho e vou soltar. Ele trouxe para mim esse mapa das micro-regiões. Mas lembrando que meu mapa principal não é esse. Então já vou até dar uma diminuída nele aqui. Já vou colocar ele aqui no cantinho, mais ou menos onde eu quero deixá-lo. Ele não tem moldura, né? Então, ó, se a gente minimizar aqui essas opções aqui, ó, a gente vai ver que a moldura dele está desmarcada. Se eu marcar moldura, aí aparece moldura, mas eu não quero moldura nele. Então, por isso que eu vou deixar a moldura ali desmarcada. Desmarquei a moldura. O que eu vou fazer agora? Vou trazer o meu outro mapa. Como que eu faço isso? Vou lá no meu QGIS, vou habilitar a micro-região, vou desabilitar esse cara e vou dar um zoom para ele aqui. Ó. Eu quero esse cara aqui, ó. Eu quero esses três. Como que eu faço então? Eu vou vir aqui, vou adicionar item, vou adicionar um novo mapa, vou clicar aqui e vou arrastar. Eu quero que ele apareça aqui para mim. Ele apareceu, tá? O que eu vou ter que configurar primeiro de tudo aqui, ó? Antes de mais nada, eu vou colocar a moldura. Coloquei a moldura e vou retirar o fundo. Agora apareceu, tá? Então eles já apareceram aqui para mim. Agora é os mesmos passos da vez passada, tá? Então vamos aqui tentar organizar esse espaço aqui já, tá? Vamos dar o título, adicionar item, um rótulo. Vou clicar aqui, vou fazer até aqui assim, né? Qual que é o título que eu vou dar? Municípios da micro região do Médio Araguaia. Micro-região está escrito errado. Vamos corrigir aqui. Micro-região. Tá? Feito isso, vou partir para aquela outra parte das configurações. Minha fonte está ok? Essa mesmo? Sim. Tamanho é esse? Não. Vou mexer aqui, ó, no tamanho da minha fonte. Quero ela maior. Coloquei 16. Bom, ainda ficou pequeno. Não, então vou clicar aqui e vou aumentar essa fonte mais ainda. Vamos colocar aqui 48. Será que deu muito? Ih, deu muito. Vamos diminuir então. 28. Vamos embora ver? Ó, parece que agora ficou num tamanho um pouco melhor. Mas eu posso aumentar ela ainda um pouco mais. 36. Ok? Ficou grande. Vamos diminuir clicando por aqui, ó. Pra gente diminuir ela devagarzinho, ó. 35 parece que é legal, ó. 35, ficou bem legal. Tá? É isso mesmo que eu quero. Vou aqui só diminuir aqui, né, para ficar bem certinho. Tá ok? Agora vamos manipular esses nossos espaços aqui, né? Vou diminuir aqui um pouco. Vou colocar aqui do lado mais um rótulo. Qual que é esse rótulo que eu vou colocar aqui agora? Lembra que eu coloquei aqui? Primeiro de tudo foi o sistema de referências, né? Que sistema que a gente está adotando? Sistema de referência geográfica. Qual que é que a gente está adotando? CIRGAS 2000. Qual EPSG que é? EPSG 4674. Bom, é isso. O que eu vou fazer aqui novamente? Vou configurar minha fonte. Vou clicar aqui, minha fonte está em 10. Vou colocar minha fonte em 14. Vamos embora ver como é que fica. Se fica muito grande? Não, ficou no tamanho legal, ó. Vou fechar aqui o tamanho certinho. Vou posicionar ela numa posição que eu acho que está legal.
vou mandar colocar no centro e no meio, né? Centro é com relação horizontal, meio é com relação vertical. Então tá aqui colocado. Vou adicionar mais um campo aqui, que é o campo do responsável técnico. Então vou clicar aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui adicionar item, ou eu posso clicar com o botão direito, copiar e depois vir aqui e colar. Ó, ele já sai aqueles mesmos padrõezinhos. Vou colocar aqui, ó, vou trocar agora, né? Quem que é esse aqui, ó? Responsável técnico. Qual que é o nome? Marco Moraes. Se você tiver conselho, registro, você vai colocar aqui, ó. Por exemplo, se você tiver CREA, seu número é o XXXY, por exemplo. Tá? Então esse aqui seria esse caso você tivesse um registro de conselho. No meu caso eu não vou utilizar registro de conselho. Vou deixar aqui simplesmente dessa forma. O que mais está faltando aqui? Fonte dos dados. Então, vou fazer do mesmo jeito, só que agora em vez de clicar com o botão direito, eu vou apertar Ctrl, a tecla C, copiei, soltei aqui, Ctrl V. Ó, ele trouxe aqui para mim novamente. O que eu vou colocar aqui agora? Aqui agora eu vou colocar minha fonte de dados. Cliquei aqui, ó, vou selecionar tudo, vou selecionar tudo, escrever fonte, 2 pontos, tá tudo maiúsculo, né? Então vamos lá, ó, fonte, 2 pontos, IBGE 2022. Ponto. Resolvido. Não preciso mexer. Tá tudo no mesmo padrão, né? Eu copiei, então ficou tudo no mesmo padrão. Agora uma coisa importante, tá? Você vai colocar a setinha do norte. Eu vou colocar a setinha do norte aqui do lado de fora. Para você fazer isso, selecione qual que é o mapa de referência para qual você vai fazer isso, tá? Eu vou vir aqui, ó, adicionar item. Cadê a setinha do norte? Adicionar seta do norte. Você vai vir aqui e vai desenhar onde você quer. Eu vou desenhar ela aqui, tá? Ah, tá com problema de cores, ó, ela não tá aparecendo o Nzinho, né? Você pode vir aqui, cor do preenchimento, selecionar a cor preta e daí você vai escolher qual que é a sua figura. Então selecionei ela aqui, vamos ver aqui as figuras que tem, navegador SFG, arrows, e vou pegar esse carinha aqui, ó. Eu quero esse que tem um Nzinho editado aqui, tá? Se pegar esse, ó, esse aqui, eles não têm o Nzinho e eles apontam para os 4 pontos cardinais que a gente tem. Qual que é o norte? Né? Você partir do pressuposto que esse que aponta para cima, que no nosso caso é o norte, é um pensamento ideológico, tá? Então a gente vai selecionar esse aqui que tem um Nzinho, né? Como eu já tinha configurado o preenchimento, ele já ficou belezinha, não preciso nem mexer nele, tá? Agora aqui qual que é o outro item que eu vou colocar? Escala. Selecionei o mapinha do qual eu quero fazer a escala. Se eu pegar desse carinha aqui de dentro, ó, se eu pegar esse carinha aqui de dentro, deixa eu jogar ele para trás aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu pegar esse carinha aqui, ó, e fizer a escala dele, e pedir a escala, o que vai aparecer é a escala dele. E não é isso que eu quero a escala desse aqui. Então vou pegar aqui, vou posicionar ele onde eu quero, e vou pedir para adicionar o item escala. Tá? Então vamos embora ver aqui, escala, cadê? Barra de escala. E vou editar onde eu quero essa escala. Coloquei aqui, vou selecionar qual que é o tipo de escala que eu quero. Eu não quero caixa simples. Eu mostrei das outras vezes, né? Por exemplo, esse aqui, ó, linhas tracejadas. Não mostrei, na verdade, né? Linha tracejada embaixo, o tracinho é para baixo, ou linha tracejada em cima, que está aqui também, né? Tem esse aqui, ó, que é linha escalonada, tá? Que também é legal. Eu acho ela mais clean um pouquinho, tá? Mas vamos usar esse aqui, ó, tracejado em cima, tá? Agora eu posso mexer no tamanho dessa minha escala e tudo mais que eu tenho, ó. À esquerda do 0, eu vou colocar aqui, ó, mais 1, mais 2, ó. Então, ó, me deu aqui, ó, daqui até aqui tem 50, daqui até aqui tem 100, né? Daqui até aqui tem 50 e a metade desse aqui tem 100. E aí depende do que você vai querer configurar
na sua escala. Ó, segmentos à direita, segmentos à esquerda. Se eu quiser tirar os segmentos à esquerda, eu tiro, deixei 0. Se eu quiser aumentar aqui os segmentos à direita, eu aumento. Aqui também ele vai me dando mais segmentos. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar esses segmentos à esquerda. Deixou 0. Vamos aumentar os nossos segmentos à direita. Tá? Que é esse aqui que eu quero. Tá? Então, vou deixar ele aqui. Mais para frente, se eu verificar que eu preciso configurar esse tamanho dele, eu venho cá e configuro. Né? Por quê? Porque na hora que eu mexer aqui, ó, essa minha escala ela pode modificar. Tá? Vamos lembrar aqui que a gente tem que deixar um espacinho aqui embaixo para a gente colocar a legenda. Né? Então, vou deixar isso aqui já mais ou menos posicionado com o espaço adequado ali para a gente colocar a legenda. E todos os meus outros elementos já acomodados. Tá? Então, vou deixar aqui para ficar todo mundo bem acomodado. O que está faltando mais aqui ainda? Está faltando eu organizar o tamanho desses mapas, colocar a minha moldura aqui com as coordenadas. Vamos colocar a moldura com coordenadas aqui. Vou fechar, vou fechar. Aliás, antes disso, coisas que são importantes, tá? Eu vou puxar aqui para baixo para poder selecionar ela. Trava essa camada, ó. Travei essa camada. Então, nada do que eu fizer aqui atrás no meu QGIS vai modificar ela. Tá? Então, vou deixar ela travadinha. E vou vir aqui e vou colocar o meu mapinha aqui na posição que eu queria novamente. Se você quiser travar essa aqui também, você também pode travar. Pronto, está travado. Então, nada do que você fizer aqui no seu QGIS vai alterar essa parte aqui. Tá? Isso é muito importante, né? Especialmente quando você está manipulando uma quantidade de dados um pouco maior. Mas vamos lá fazer o quê? Colocar as nossas coordenadas primeiro. Fechei aqui, vou vir aqui em grades, vou adicionar uma grade, vou selecionar ela e vou em modificar. O tipo de grade é o sólido, ou é o molduras e anotações, então a gente vai usar molduras e anotações. Vou colocar aqui o intervalo que eu quero, vou colocar de 1 em 1 para a gente experimentar primeiro, vamos ver que tamanho que dá. Né? 1 em 1. Lembrando que eu tenho que vir aqui, ó, na aparência, vir em moldura e colocar aqui, ó, quais linhas que eu quero. Eu quero linhas interiores e exteriores, borda náutica, linha da borda, né? Eu quero linhas interiores. Tá? Então ele veio aqui para mim, ó, marcou. Vamos aumentar um pouquinho a altura dessa moldura. Tá? Então se eu clicar aqui, ó, ele aumenta para mim. Aumentou um pouquinho o tamanho da minha moldura. Tá? Então eu estou conseguindo ver. Só que parece, na minha opinião, que ficou muitas divisas aqui. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho. Né? Vou lá em aparência. E aqui, em vez de usar de 1 em 1, no X eu vou usar de 2 em 2. E no Y eu vou usar de 2 em 2 também. Tá? Então, bora ver. Ó, agora eu tenho 1, 2, 3 divisões aqui. 1, 2 divisões. Mas acho que se eu deslocar o Y um pouquinho, bora ver. Não ficou, mas ficou 2 aqui, ficou bem legal. Né? Então eu consigo ver aqui bem as minhas divisões. Tá? Não vou mexer muito nisso aqui não. Feito isso, falta a gente colocar as nossas coordenadas. Então, selecionado aqui novamente, a gente precisa ir lá em grades, selecionar a grade, modificar a grade. Vou fechar aqui a aparência. Vou fechar aqui a moldura e vou pedir para desenhar as coordenadas. Coordenadas desenhadas, vou selecionar qual formato que eu quero. Eu quero grau e minuto alinhado. Tá? Já vou retirar aquele excesso de zeros, vou vir aqui em precisão e vou tirar esse 3. Tá? Vou deixar aqui como 0, eu não quero aquela precisão. E agora eu vou excluir o que está acima e o que está à direita. O que está à esquerda eu vou deixar. Só que eu quero da esquerda na vertical. Então vou colocar aqui, ó, mostrar isso aqui está ok. Fora do quadro. Na horizontal, não. Eu quero na vertical ascendente, de baixo para cima. Esse aqui está feito. Agora vamos lá, ó, no topo. O que eu quero no topo? Que desabilite. Sumiu daqui de cima. O que eu quero na direita? Eu quero
que suma também, não quero que fique, então desabilitado. Sumiu da direita. O da base já está ok. O que eu preciso fazer agora? Mexer na fonte. Então posso clicar aqui na fonte e mexer. Qual o tamanho que eu vou usar? Vamos aumentando aqui devagarzinho para ver se chega num tamanho legal. Qual foi o tamanho de fonte que eu usei nesse outro aqui? Acho que foi 14. Então vamos manter o mesmo padrão, 14. Tá? Preciso mexer mais alguma coisa? Na minha opinião, não. Tá ok. Tá? Então fechamos aqui essa primeira parte. E agora nós vamos mexer com os mapinhas propriamente dito. Coisa importante a fazer, clique sempre em salvar. Feito, salvou. Tá? Eu vou fechar ele aqui e vou abrir novamente para vocês verem como que se faz isso no QGIS. Não terminei de trabalhar o meu mapa, tá? Mas não posso ficar mais na sala, não vou poder trabalhar nele agora, né? Mas eu já salvei e amanhã eu vou retornar para trabalhar novamente. Fechei, né? Aqui também está salvo, fechei tudo, né? Tudo fechadinho. O que eu vou fazer agora? Vou reabrir o meu QGIS e vou reiniciar o meu trabalho, tá? Vamos lá, voltar para isso. Bom, então vamos imaginar que a gente está começando um novo dia de trabalho. Como é que eu faço para iniciar o meu projeto novamente? Você vai clicar no Windows com a letrinha E, ele vai abrir para você o explorador de arquivos. A gente vai lá em disco local, se não estiver aparecendo essa parte desse jeito para você, você clica em este computador, disco local, vai procurar a sua pastinha de projeto, no meu caso em MAVM_mapa2, clique duplo, e aí tá vendo aqui agora que tem aquele arquivinho que você criou? Se você der um clique duplo nele, ele vai chamar o seu QGIS, ele vai abrir, tá? No caso pode demorar um pouquinho, dependendo da máquina, né? Às vezes é mais rápido, mais devagar, porque o QGIS realmente ele é bem pesado, tá? Então vamos esperar ele abrir para a gente poder retomar o nosso trabalho, como se fosse um novo dia de trabalho, mas a partir dos dados que foram processados, de tudo que foi feito no dia anterior, tá? Ele já está abrindo, abriu, pronto. Mas, professor, e agora? Onde é que está o meu mapa? Aquele que eu estava trabalhando ontem. Você vai vir aqui, nesse pedacinho de papel com a chavinha. Clicou nele, ele vai abrir para você aqui, gerenciador de layout. No nosso caso aqui, só tem um, que é o Médio Araguaia. Se você der um clique duplo nele, ele vai pegar e vai abrir para você aonde você parou. Só que observe uma coisa, tá vendo aqui, que era aquilo que eu falei de travar a figura, ele não ficou travado, né? Então vamos fazer o seguinte, preciso habilitar, selecionar o mapa que está aqui atrás. Aquele mapa que está ali atrás, ele é o mapa 1. Então se eu clicar nele aqui, selecionado o mapa 1, né? O que a gente vai fazer? A gente vai vir, primeiro a gente vai travar esse aqui, vamos conferir se ele está travado? Tá travado. Tá? Aqui, travar estilos da camadas também. Então tá tudo travadinho aqui agora. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no QGIS. Vamos ver se ele está travado, o mapa 1. O mapa 1 está travado. Na verdade, eu tenho que destravar ele. Vamos pegar o mapa 2. O mapa 2 não está travado, então vamos travar tudo nele. Está travadinho. Agora sim, a gente vai lá no mapa 1 e vamos puxar, né, aquela camada para cima. Aqui eu já posso fechar. Vou apresentar aqui a minha micro-região. Vou dar um zoom layer aqui. E agora vamos ver que ele já deve ter aparecido para a gente lá no QGIS. Se ele não apareceu, não tem problema, tá? Não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai atualizar essa página, tá? Então vamos fazer a atualização dele. Aqui. Atualizar, tá? Então você vai clicar aqui nele e ele vai redesenhar. Vamos lá. A camada continua travada, né? Vamos destravar ela aqui então. Pronto. Já atualizou para mim. O que eu quero fazer aqui agora? Eu vou diminuir ele um pouquinho mais. Vou posicionar ele onde eu quero, né? Que é o mapa 1. Eu preciso de posicionar o mapa 1. Eita, vamos lá. Pronto, agora o mapa 2 está por baixo, tá? E o mapa 1 está por cima. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso organizar o tamanho deles, né? Vou colocar esse mapa 1 aqui, eu tenho que tirar essa cor que ele tem. Ele tem fundo ainda, então vou tirar a cor de fundo. Sumiu, não tem mais cor de fundo. Então ele fica solto aqui dentro.
Vou organizar o tamanho que eu acho que ficaria ideal, suficiente para a gente visualizar tudo nele. E vou mexer na escala, né? Lembra como é que faz para poder aumentar o tamanho do desenho? Para aumentar o tamanho do desenho eu tenho que diminuir essa escala aqui, certo? Agora ela está com 2 milhões 100 e... Opa, está com 21 milhões 232.250. Então vamos diminuir esse cara aqui. Para 2 milhões. Vamos ver se ele estoura o tamanho. Não, não estoura. Então vamos fechar aqui, ó, 1,5 milhão. Vamos ver. Ó, ficou melhor, né? Eu acho que desse tamanho aqui tá legal, suficiente para a gente poder pegar, tá? O que a gente vai fazer aqui então agora, ó? Agora sim eu vou precisar travar a camada, travar os estilos, porque tudo que eu fizer não pode acontecer mais nada aqui, tá? Agora aqui eu quero mexer só com a escala desse cara, só com a posição desse cara. Então, ó, vou pegar aqui, ó, vou posicionar ele, ó, puxei ele para trás, puxei ele para frente. Eu quero deixar ele mais ou menos aqui. Lembra que eu quero fazer aquelas risquinhas vindo aqui? Então é aqui que eu quero deixar ele, ó, uma distância suficiente para todo mundo ver minhas risquinhas. O que eu vou fazer? Feito isso, ó, parece que já está na escala do tamanho bom. Essa está na escala de 3 milhões. Vamos aumentar ele um pouquinho? Então vamos ver aqui, ó, só um pouquinho. Vamos ver aqui que virou. Aumentou quase nada, né? Vamos aumentar esse cara aqui então para 2.800. Vamos ver. Ó, parece que cabe mais um pouquinho ainda. Vou aumentar esse cara para 2.700. E observem aqui a minha escala. À medida que eu mudo o meu tamanho aqui, minha escala mexe aqui também. Ó, vamos ver se 2.500 dá. Você estoura. Ó, acho que 2.500 deu. Eu só vou pegar minha ferramenta de seleção aqui e vou puxar ele um pouquinho para cá, que eu não quero ele tão perto da minha borda. Mas parece que ficou legal, ó. Vou conseguir puxar ele para cá e para cá certinho. Agora, como é que eu faço para colocar aquelas linhazinhas tracejadas, todas bonitinhas, né? De tal forma que fique bem legal. Vou vir aqui adicionar item. Eu tenho aqui, ó, setas e adicionar item de nó. Adicionar linha, tá? Eu posso usar qualquer um dos dois, tá? Seta ou esse. Se eu utilizar a seta, o legal é que na primeira vez que eu soltar ele já acaba. O de nó não, tá? Então vamos aqui, ó, fazer adicionar linha. Vou pegar aqui, ó, onde eu tô mexendo. Vou dar um zoom aqui na minha página. Não tô dando zoom na figura, tô dando zoom na página, né? Vou pegar aqui, ó, quero pegar essa pontinha daqui e vou puxar ela até essa outra pontinha daqui. E vou dar um clique duplo aqui para ela soltar. Daí, o clique duplo. Pronto, ela terminou. Observe que ela ficou na corzinha preta, né? Ficou na corzinha preta. Se eu for puxar aqui agora, eu posso puxar também do mesmo jeito. Adicionar item. Vamos fazer com seta, só para ver a diferença, ó. Cliquei na seta, vou dar o zoom aqui para pegar onde eu quero, vou pegar nessa pontinha aqui, ó. Nessa pontinha aqui. Cliquei, vou diminuir, vou chegar aqui perto do onde eu quero e vou clicar novamente. E agora, o botão direito. Ele cria uma seta para mim, tá? Tanto faz você utilizar um ou utilizar outro. Como a gente está utilizando, por padrão as setinhas, ou o tracinho, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa setinha e vou apagar ela. Apaguei, tá? Vamos diminuir aqui o zoom um pouquinho para a gente poder voltar e usar a linha novamente. Então vou vir aqui adicionar item, adicionar linha, vou pegar daqui, vou diminuir o zoom, vou aumentar o zoom aqui e vou soltar. Cliquei, botão direito, acabou. Agora eu vou mexer nas propriedades da linha. Eu quero colocar ela num tom de vermelho, eu quero colocar ela como tracejada. Cliquei nela aqui, ó. Na hora que eu clico na linha, em cima da linha, ela abre uma nova janela de propriedades de item e eu quero selecionar aqui, ó, tracejada, e quero mudar a cor. Que cor que eu quero? Eu quero essa cor vermelha. Pronto. Não preciso fazer mais nada nesse aqui. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar minha outra linha. Selecionei minha outra linha e vou fazer do mesmo jeito, né? Vou pegar, vou voltar aqui, ó.
tracejada, cor, opa, qual que é a cor que eu quero? Vermelha. Pronto, feito, tá? Então, essa parte aqui agora, ó, que eu dei destaque, já está feita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um outro item, que a gente não trabalhou na vez passada, que são os itens de legenda. Como é que eu adiciono legenda? Vou clicar aqui em adicionar, adicionar legenda, vou marcar aqui onde eu quero colocar minha legenda. Eu quero colocar essa minha legenda aqui embaixo. Ele vai trazer um monte de coisa para mim, e na primeira vez, bem desconfigurado, né? Observe aqui, ó, que ele trouxe o título micro-regiões. Vamos subir aqui para a gente poder ver o que tem. Daqui a pouco a gente desce ela novamente. Ó, micro-média Araguaia. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer mudar isso. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou desmarcar a atualização automática. E aqui, nesse campo, eu vou decidir como que eu quero que essas coisas apareçam, tá? Aqui, ó, vou mudar esse nome micro-regiões. Eu dei um clique duplo, ó, e vou só deixar micro-regiões. Tirei o micro-regiões 2022. Ó, tá faltando o tio. Opa. Vou voltar meu nível. Observe que aqui, ó, ele já mudou, tá? Aqui eu vou mudar o que? Eu vou mudar esse médio Araguaia para municípios, né? E vou colocar aqui, ó, municípios. Municípios. Feito isso, já posso voltar. Mudou aqui também. Só que agora, o que está tendo? A gente está com as micro-regiões primeiro e os municípios depois. Eu quero o contrário, eu quero que venham os municípios primeiro e as micro-regiões depois. Deixo os municípios selecionados, clico na setinha para cima. Trocou de posição. Pronto. Mas ainda falta bastante coisa para a gente fazer. Ó. A gente tem aqui, ó, que colocar isso aqui na forma de coluna. Como é que a gente faz para colocar isso na forma de coluna? A gente vai ter que configurar. Tá? Vou minimizar aqui só um pouquinho. Aqui eu tenho colunas. E quantas colunas eu quero? Ó. Se eu for mudando aqui, ó, devagarzinho, ó, ele vai mudando para mim lá. Ó. Equalizar e dividir. 6. É isso que eu quero. Deu certo. Deu certinho. Tá? Se eu tirar o equalizar, ele vai ficar mais juntinho. Tá? Se eu colocar o equalizar, ele tenta fazer mais ou menos um espaçamento homogêneo aqui. Tá? Então a gente vai deixar equalizar. Aqui eu tenho fontes e formatação. A gente não tem título. Eu posso até mexer aqui para vocês verem que não vai mudar nada. Eu vou colocar negrito. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não tenho título. Né? Título seria escrito aqui, por exemplo, aqui em cima, legenda. Cabeçalho do grupo também não tenho. Rótulo do item a gente tem. O que a gente vai fazer com o rótulo do item? Tá? Ele está à esquerda. Eu quero centralizar. Cliquei em centralizar. Opa! Aqui, ó, cabeçalho do subgrupo. O que eu quero fazer com ele aqui? Eu quero centralizar. Ó. Centralizei a palavrinha das micro-regiões. Tem mais alguma coisa que eu quero mexer? Vou clicar aqui. Eu quero colocar eles em negrito. Quero fonte 14, que é o que a gente está utilizando. Ó, pronto. Ficou aqui destacado e está em negrito. O nome aqui dos municípios. Tá ok? Quero mexer? Quero aumentar de tamanho? Quero diminuir de tamanho? Quero alinhar ele, por exemplo, à direita? Né? Quero alinhar ele à esquerda? Tá? Então eu posso fazer aqui o que eu quiser. Vou clicar aqui, vou deixar à esquerda, fonte dos itens. Vou deixar ele em 12. Não vou mexer mais nada. Ok, está feito. Vamos só consertar aqui a nossa escala, ó, que ela foi muito para o canto. Tá? Então tá aqui. Vamos mexer continuar mexendo na nossa legenda. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente quer fazer. Tá? Aparentemente eu não lembro se tinha mais alguma coisa para a gente fazer. Tá. Tem a questão do símbolo, né? O símbolo está aqui do lado esquerdo. Se eu quiser colocar o símbolo do outro lado, eu posso alterar isso também. Itens da legenda, deixa eu ver aqui. Posição e tamanho. Não é você. Tá. Posso mexer nos espaçamentos aqui entre os grupos, né? Entre os subgrupos, entre o cabeçalho do grupo, igual aqui está com 0, né?
Então, se eu quiser aumentar aqui um pouquinho, ó, eu dou distância entre o cabeçalho dos grupos, né? Entre os itens da legenda. Bora ver aqui, posição e tamanho não é você. Cadê? Tem um lugar aqui que eu troco a posição. Deixa eu só ver qual que é. Colunas, itens da legenda, propriedade geral. Aqui, símbolos à esquerda, que está nesse cantinho aqui, depois os nomes. Ou então se eu posso fazer assim, ó, símbolos à direita, né? Fica meio estranho, eu te confesso. Se você for colocar símbolos à direita, aí você tem que vir aqui e mudar também a... Cadê? Aqui. Trocar a posição dos rótulos, né? Que no nosso caso aqui está à esquerda, eu teria que colocar à direita também, para ficar mais adequado. Mas eu te confesso que fica estranho, então eu prefiro deixar aqui à esquerda, voltar lá no fontes, propriedades principais, e deixar ele à esquerda também, tá? Eu acho que assim fica mais intuitivo, tá? Então é só isso. Bom, chegamos ao final do nosso mapa. Feito isso, o que a gente faz? Salva. Mapa salvo, confira a ortografia, municípios com acento no I, microrregião, tudo juntinho, o tiozinho em cima do A, médio com acento gráfico aqui, sistema de referências. Feito isso, layout, exportar como imagem. Ele está falando que o seta de norte não está indicada no mapa. A gente pode até conferir isso. Lembra que eu falei para vocês? Tem que estar o quê? Tem que estar com a camada do mapa selecionada, a camada adequada, né? Não é a camada 1, é a camada 2. E temos que conferir se ela está vinculada ou não àquele mapinha, né? Mas eu tenho certeza que ele está vinculado ao mapinha. Por quê? Porque a gente selecionou aqui primeiro e depois que veio aqui, tá? Mas a gente pode conferir. Caso queira conferir, a gente pode conferir, né? Ou ainda a gente pode vir aqui e fazer a configuração dele melhor com o mapa, tá? A gente já tem certeza, vamos só exportar então. Layout, exportar como imagem, vou dar OK. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu vou salvar dentro de onde? Dentro lá da minha tabela do meu projeto, ou da minha pasta do meu projeto. Criei aqui o mapas, e aqui ó, eu vou deixar como Média Araguaia. Já é esse nome que eu quero deixar. Vou clicar em salvar. Ele vai perguntar quantos DPI eu quero salvar. Eu quero salvar com 600 DPI, né? Porque eu quero a resolução melhor. Vou clicar em salvar. Ele vai demorar um pouquinho. Dessa vez a gente não configurou a nossa página. A gente usou a página A4 mesmo. Só que na posição de paisagem, tá? E ele terminou de salvar, ó, tá aqui. Vamos lá dentro da nossa pastinha para conferir. Vou abrir aqui então, ó, teclinha do Windows, letra E, disco local C, pasta do nosso projeto, mapas, e vamos abrir aqui o nosso mapa. Abriu, então agora aqui a gente tem todas as nossas informações. Então, galera, é isso aí que vocês têm para fazer, tá? Bom estudo, aproveitem, assistem esse vídeo mais de uma vez, assistam ele completo, depois tentem fazer. Um abraço, tchau, tchau.